Então, gente, agora começando a segunda parte do nosso debate, a gente vai passar rapidinho sobre a questão da problemática da gestão de resíduos sólidos nas cidades e depois a gente foca nas soluções. Então, eu queria que o Cláudio desse uma palavrinha sobre isso. Então, o brasileiro gera em média 1 quilo de resíduos por dia. Um pouquinho mais, algumas cidades, né, hoje está chegando a 1,100 gramas, 1,1 kg. E mais da metade é orgânico. Um pouquinho mais de 30% é embalagens recicláveis e em torno de 17% são rejeitos. Então a gente tem um potencial muito grande de promover a economia circular com esses resíduos, né, tanto na reciclagem dos secos quanto também na compostagem. O nosso trabalho específico, a gente está focado mais na compostagem, né? Então, o que acontece? O resíduo orgânico, quando ele vai para o aterro sanitário, ele entra numa decomposição anaeróbica, por falta de oxigênio, e dentro dessa composição ele produz o gás metano, que é um gás que contribui com o aquecimento global. Ele tem um potencial 20 vezes mais de aquecimento do que o CO2. Quando a gente pega o resíduo e faz a compostagem, ela não gera o gás metano. Se gera o gás metano, gera muito pouco por uma má operação. Ele já vai gerar o metano se tiver partes anaeróbicas dentro da compostagem, mas fazendo a compostagem direitinho, a operação direitinha, o ideal é não ter nenhuma parcela anaeróbica dentro da compostagem para acelerar o processo. Produz o resíduo orgânico tem muito líquido, né? Então esse líquido se mistura com os demais resíduos lá e gera, né, contribui ali para a produção do churume, que é um poluente. E no Brasil a gente ainda tem muitos lixões, né? Então nesses casos não tem impermeabilização nesses terrenos, esse líquido ele vai para o solo e vai para os lençóis também, pode chegar até os lençóis freáticos. E então, o que a gente trabalha, e assim, né, pensando nessa proporção que eu falei que mais da metade é orgânico e cada brasileiro gera mais de 1 quilo, um pouquinho mais de 1 quilo, então a gente está gerando meio quilo de orgânico por dia. Somos mais de 200 milhões de habitantes no Brasil. Então, estamos gerando por dia mais de 100 milhões de quilos de resíduos orgânicos, né? Que a gente tem um potencial, quando a gente fala, quando eu, né, estava falando da economia circular, é um potencial enorme de geração de renda. Esse dinheiro está indo para o lixo todos os dias. Na medida que a gente quebra esse ciclo e retoma para a compostagem, a gente gera renda para quem está fazendo a compostagem, produzindo adubo, para quem vai usar o adubo, para quem e quando a gente fala da economia circular, a gente pensa naquela história do balde furado, não sei se vocês conhecem, né? Mas fala da economia local, entra dinheiro e o balde furado a gente compra de fora, né? Então aquele dinheiro não fica na comunidade. Então a minha visão é que esse orgânico indo para aterro é o balde furado constante. Então é um potencial de economia muito grande. Bom, o Rodrigo apareceu, então vou acabar a parte da problemática, que a ideia ali era a gente uma introdução muito rápida da problemática, para a gente falar das soluções, então a minha parte da problemática já foi colocada. Vou passar a bola aí. Ok, Cláudia, obrigada. Então, Leonardo. Bom, eu acho que falar da solução, a gente acaba passando rapidinho pela problemática, né? Porque até a enorme gama de soluções que a gente tem para resíduos hoje, elas são exatamente aplicáveis por ter um espaço gigantesco para elas, exatamente para a gente estar num cenário, vou falar assim, majoritariamente incorreto. Como o Cláudio falou, é muito resíduo, é muito lixo que é gerado, o consumo hoje vem ganhando cada vez mais a questão da obsolescência programada. Hoje a gente está aí na era dos descartáveis também, né? Então a gente vê dados incríveis, às vezes, do tempo reduzido que a gente fica com um produto e a gente descarta ele de forma muito rápida. E aí, exatamente por isso, tem um enorme espaço de soluções para resíduos. E é isso aqui na Residual que a gente vem sentindo ano após ano, que é como uma solução acaba puxando a outra, né? Pelo fato da gente não, como o Cláudio, diferente do Cláudio, a nossa solução não é diretamente o tratamento dos resíduos, a gente vê esses potenciais, primeiro, da tecnologia, e aí eu vejo a tecnologia muito, a gente hoje
a gente, na nossa vida pessoal mesmo, a gente fica nítido para a gente o potencial da tecnologia, né? De estar integrando, de estar provendo controle. E isso a gente viu muito porque a gestão de resíduos envolve diferentes atores, né? Então, a gente tem a população e as empresas como geradores de resíduos sólidos, a gente tem empresas de transporte e a gente tem os outros atores na ponta, que são os destinadores de resíduos, e controlando tudo isso, a gente ainda tem o poder público, né, que tem que fiscalizar, tem que regularizar todos esses atores. Então, o tempo inteiro a gente está falando de integração na cadeia. E aí a gente viu como que a tecnologia, se você coloca todo mundo em um mesmo sistema, facilita todos esses processos. Então, para o gerador, saber quem trata aquele resíduo, saber quem coleta aquele resíduo, como encontrar essas empresas, né? Facilita bastante. E para as empresas também, receber essas demandas de uma forma já organizada também facilitou para elas. E, fora isso, a gente provê também na tecnologia toda essa questão da documentação, né? Que é muito importante hoje. As empresas estarem com a devida documentação de quanto ela destinou, para quem ela destinou, quando ela destinou, e tudo isso a nossa tecnologia consegue rastrear através dos dados. E aí, falando inclusive de dados tem uma outra ponta muito importante que é o tratamento dele. Então, eu vejo hoje também a gestão de resíduos é muito carente de dados, exatamente por não ter um controle, tudo acaba se perdendo. Então, por mais que existam alguns dados de estimativa de geração, de quanto que é reciclado, quantos por cento é reciclado, quanto por cento não eu vejo muito que são estimativas ainda, porque se não tem controle, como que a gente consegue mensurar, né? Então, a tecnologia tem esse potencial também de, através dos dados, a gente conseguir tomadas de decisão, a gente conseguir ver esse panorama com mais assertividade, né? Então, essa é uma primeira ponta de solução que a gente trata aqui, que é a tecnologia. A segunda que eu queria destacar é muito essa questão da comunicação. Então, eu vejo principalmente voltado para a população, e aí nesses programas de logística reversa a gente sempre reforça a importância da comunicação, que é a população ter ciência de que aquilo pode ter um aproveitamento, ter ciência de como ela pode descartar, como ela deve proceder. E aí a gente estabelece nesses programas de logística reversa os chamados ecopontos, né? Que são pontos geralmente no varejo, no comércio, então em supermercados, em grandes lojas, que a população pode ter ali um local disponível para retornar aquele resíduo. E aí a comunicação entra muito forte nisso. Então, hoje em dia, está todo mundo em rede social, está todo mundo em grupos de WhatsApp. Isso tem um papel fundamental também. As empresas deveriam utilizar mais, inclusive, do próprio rótulo do produto. A gente sempre reforça isso, porque você está consumindo aquele produto, o consumidor tem o papel dele na responsabilidade compartilhada, né? E ele é o início dessa logística reversa. Então, tudo depende daquele consumidor. Então, essas soluções de logística reversa passam primeiro por estabelecer um mecanismo disponível ali, então estabelecimento desses ecopontos, e a comunicação entra muito forte nisso. Porque a gente sabe que existem até pessoas engajadas que têm uma sementinha plantada ali já de consciência ambiental, de vontade de dar a destinação correta para aquele resíduo, mas não sabe como proceder. Então, aliada à tecnologia também, essa comunicação tem que de fato ser, e aí a gente vê também um grande trabalho do Rodrigo que ele falou aí, de disseminar esse conhecimento com uma velocidade sempre maior. Então, tem que estar escancarado nos rótulos, tem que estar escancarado em eventos, tudo isso porque a gente precisa de mais conhecimento. Então, hoje em dia, falta conhecimento relacionado a resíduos, como a gente já discutiu. Então, eu vejo que a comunicação tem um papel fundamental nisso também. E falando também de uma outra ponta agora da nossa solução, que é essa parte de gestão também, né? Porque a gente vê hoje em dia muitas empresas ainda do setor de resíduos que são bastante informais. Então, eu mesmo já estive em contato com cooperativas de catadores indo no local e é realmente
falando das que eu conheci, né, eles têm uma estrutura muito precária de gestão, e essa realidade é a realidade do Brasil. Eles têm um papel fundamental, as cooperativas de catadores, então a gente sempre objetiva trazer práticas de gestão junto com a tecnologia também, que melhore a eficiência, melhore o controle desses atores da coleta de resíduos e da destinação também. E aí eu também vejo muita importância no poder público, como é que ele tem um papel fundamental também, né? Concordo plenamente com o que foi falado pelo Rodrigo, que tem que começar por nós, porque realmente o poder público ele tem um dever, e eu vejo que hoje ele não cumpre ou cumpre de forma bem rasa, vamos falar assim, né? Porque por mais que a Política Nacional de Resíduos Sólidos esteja aí desde 2010, ela trouxe diretrizes que não estão sendo acompanhadas com a devida execução. Então, se a gente fosse olhar, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010, ela proibiu lixões, e hoje existem aí no Brasil mais de 3.000 municípios que ainda fazem uso de lixões, né? Então, o poder público tem um dever também, porque hoje a gente sabe que a motivação legal, então, tornar algo obrigatório, fiscalizar aquilo, ela tem um potencial de execução muito forte, né, de provocar ações. Então, eu acho que junto do setor privado, junto da população, o poder público também tem que entrar nessa, fazer valer a diretriz que está aí, mas esbarra em muitos problemas do nosso país, né? Então, tratando também dessa questão dos lixões, os municípios têm ali diversas questões que não possuem recursos financeiros e se veem diante de uma obrigação que está muito além do que eles conseguem executar. Então, construir um aterro sanitário, operar um aterro sanitário, requer investimentos, né? Requer recursos financeiros, como as centrais de triagem, de reciclagem também exigem investimentos. E os municípios, principalmente o Brasil, que é marcado por um elevado número de municípios e a maioria deles de pequeno porte, então eles se viram diante desses problemas, mas tem solução para isso. Então, a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê as soluções consorciadas, né, que é os municípios atuarem em conjunto. Então, isso passa por um maior diálogo entre o poder do poder público com outras cidades, com a população também, para entender o potencial daquilo. Então, eu vejo que é uma solução. A solução de resíduos sólidos, ela passa por todo mundo, né? Todo mundo tem responsabilidade, todo mundo tem que fazer a sua parte. Então, tecnologia, comunicação, gestão, legislações mais eficientes, com maior fiscalização, maior conhecimento, maior interesse da população. Acho que tudo isso forma um grande conjunto que a gente tem que construir para prover a solução ideal para resíduos sólidos. Sim. E disso tudo que você falou, Leonardo, eu vejo que para o desafio, né, da questão dos resíduos sólidos, tem primeiro essa questão de trabalhar em rede, né, todos os setores trabalhando em prol desse objetivo. E o segundo seria essa questão de usar a tecnologia ao favor, né? Tanto essa questão dos dados, da questão da comunicação entre as redes. Então, realmente é algo assim eminente, né? E aí, o Rodrigo entrou aqui. Se ele quiser fazer algum complemento, fica à vontade, tá bom, Rodrigo? Não sei se você vai poder falar. Não, vou falar porque agora eles levantaram aqui. Bom, vamos lá. Eu acho que a tecnologia, a comunicação, a legislação são meios. E a gente tem que ter consciência de que eles são meios, eles não são fins, eles são meios. Acho que antes uma reflexão que eu sempre falo assim, nós precisamos de todos. Para se ganhar uma guerra, eu preciso da artilharia, preciso da infantaria, preciso da diplomacia, preciso da cavalaria, preciso de todo mundo trabalhando com um único objetivo, que é conquistar ou chegar, atingir aquele objetivo.
Mas todo mundo tem que estar ciente, de que todos estão ali, um colaborando com o outro, e um tem que confiar no outro. Então, nós temos, todos os atores são muito importantes nesse processo. Agora, eu estou aqui na França, né, que é a base do nascimento da democracia, da queda da monarquia. E o que moveu esse povo para poder criar a democracia e trabalhar isso no mundo? Foram liberté, igualité, fraternité. A liberdade, a igualdade e a fraternidade. Então, acho que a gente tem que trabalhar quais são os nossos conceitos, que isso vai nos guiar em todos os sentidos. Então, o primeiro conceito é que eu sou responsável por aquilo que eu consumo, e isso é muito importante. Porque eu tenho que compostar em casa, porque isso aqui vai tirar 50% do resíduo. Isso aqui vai tirar 50% do custo do município. Isso aqui vai gerar escolas, vai gerar pontos de saúde, porque esse dinheiro que está sendo usado para guardar lixo pode ser usado para essas coisas. E são prioritárias a guardar lixo. Então, a primeira coisa é que todos têm que assumir o seu papel, a sua responsabilidade. Nós podemos cobrar da grande companhia, podemos cobrar do Estado. A grande companhia ela tem que nos entregar de acordo com a demanda, porque ela vive disso. E como comprar é um ato político, se eu deixar de comprar, ela vai mudar. O Estado ele tem que prover tudo isso que o Leonardo falou. Mas, antes disso, nós temos que estabelecer o papel do Estado. E o papel do Estado é prover todo o instrumento para que eu possa exercer a minha cidadania. O Estado não pode ser cidadão por mim. Não é o papel dele ser cidadão por mim. Quem é responsável pelo resíduo sou eu. O Estado, eu tenho que cobrar do Estado que ele provenha toda a infraestrutura. Então, eu quero que o Estado coloque um ponto de entrega voluntária a cada 1.000 habitantes para embalagens. Eu quero que o Estado, que eu possa encaminhar minha bateria, que eu acho que é tóxica, eu preciso de um ponto para entregar isso aí. Ou ele vai regular. Ou ele faz, ou ele regula. Mas ele tem que prover, porque isso é um erro que a gente faz muito bem. Eu acho que quem separa todos os seus resíduos deveria ser atendido mesmo que fosse de táxi, de Uber, de casa. Tinha que ir lá e pegar do cara, porque o cara está sendo um cidadão exemplar. É esse cara que merece nossa atenção. Não é todo o dinheiro ser dado para limpar o cara que sujou, que é porco. O cara que precisa da atenção do Estado, que precisa ter toda a nossa atenção, é o cara que faz certo. E a gente tem que construir isso. Então, eu acho que, primeiro, nós temos que saber como o cidadão age. Segundo, nós temos que estabelecer, a partir do cidadão, que ele vai cobrar e exigir, ele tem que cobrar, ele tem que estabelecer quais são o papel do Estado e da iniciativa privada. E não de cima para baixo. Isso é uma coisa que tem que mudar, inclusive, eu estou falando agora para brasileiros, né? Então, tem uma grande diferença agora nos jovens daqui e dos jovens brasileiros, os jovens da onde eu estou, na Europa, os jovens brasileiros. Aqui, os jovens não fazem nada, cara, porque eles confiam no sistema. E eles confiam no sistema. Eles dizem, não, mas para que eu me preocupar nisso? O sistema vai cuidar para mim. Agora que eles estão vendo, pô, meu sistema cuidou para mim, cuidou mal, porque tem uma crise climática. No Brasil, a gente tem uma vantagem. Ninguém confia no sistema. E aí, vai rolar? E então, a gente tem que pegar e usar essa vantagem de ninguém confiar no sistema para promover uma revolução. No meu pensamento, eu vejo assim, pô, a gente tem aí 5%, não sei quantos por cento, da população brasileira que é analfabeta.
Eu não entendo por que as pessoas que sabem ler não ensinaram essas pessoas. Por que o Estado tem que ensinar? Por que não posso eu ensinar, o Leonardo ensinar, o Cláudio, a Aline ensinar? Uma pessoa escrever. Por que eu tenho que esperar o Estado fazer isso? Por que a gente não toma o papel de protagonista da mudança e da gestão outra coisa que eu quero falar é que, no Brasil, todo mundo fala em país. País é uma fronteira geográfica. A gente tem que pensar em nação. País é um desenho no mapa. Não é P nenhuma. Pode mudar a hora que eu quiser, é só pegar uma caneta. A gente tem que pensar em nação. E nação é isso, é o Leonardo, eu, o Cláudio, a Aline, sermos cidadão e doarmos nosso tempo para a sociedade, ir lá educar a pessoa. Diz, não, eu vou doar 2 horas para poder... Vamos erradicar o analfabetismo no Brasil? Não precisa pedir para o governo. É uma decisão nossa. Todo mundo se doa em menos de 5 anos, 10 anos, a gente acaba com isso. Mas eu tenho um ponto aí para contribuir. Fala, por favor. Eu não estou dizendo que o Estado, que a gente deve não cobrar do Estado, Cláudio. A gente deve cobrar e cobrar muito. Sim. Entendeu? E ele tem o papel dele, ele tem a obrigação dele. Só que a obrigação dele não substitui a minha obrigação. É isso que eu estou falando. Sim. Continua, Cláudio. Desculpa. Mas tem uma questão assim que eu tenho, eu estou nessa estrada aí e tenho sempre quebrado a cabeça. Como que a gente escala a solução? Como que a gente realmente faz a mudança e dentro do desafio que a gente tem no Brasil, que são mais de 5 mil municípios, né? O calo, o problema real é da prefeitura. A prefeitura que tem que cuidar dessa gestão. Eles que pagam, só que também tem outro problema que tem corrupção, tem muita gente que ganha com isso. Então, assim, sim, muitas situações... Ninguém quer mexer muito nesse assunto, às vezes, porque é um contrato caro e tem... Vocês estão me ouvindo? De repente parou aqui. Eu estou ouvindo. Estou ouvindo. Tudo certo. Agora parou, pelo visto. Agora parou. Bom, enquanto parou, eu só quero dizer que, para mim, isso aí é a graça do jogo. Sim. Porque se todo mundo quisesse, não tinha graça esse jogo, né? Exatamente. A graça desse jogo é porque é difícil. Cláudio se fosse fácil, né? Se fosse fácil, não tinha graça. Bom, se não fosse fácil, não era se fosse fácil, não era para mim. Eu estaria fazendo outra coisa. Eu vou pausar aqui. Ele caiu. Eu vou pausar só para ver se eu consigo que ele entre aqui. Tá. Então, Cláudia, agora focando, né, voltando realmente para a questão da solução, foi incrível a reflexão que o Rodrigo trouxe. Então, fique à vontade aí para contribuir todo o seu conhecimento. Então, assim, eu estava falando antes de que a internet, o responsável é o gestor municipal, né? Não adianta a gente também querer fazer a nossa parte se ele não faz a dele na questão da escala e da solução mesmo, trazer solução para essa situação como um todo. Então, eu vejo que ainda é um grande desafio encontrar prefeitos e gestores com a real disponibilidade e vontade de fazer alguma coisa sincera, verdadeira e de médio e longo prazo. Então, todo mundo fica ali, eles ficam no poder durante 4 anos, e também aquilo que eu tinha falado antes, às vezes tem coisas por trás que a gente não sabe e ninguém quer mexer muito nessa história porque vai mexer com muito poder. É muito poder que tem por trás dessa gestão atual, a logística atual dos resíduos, de levar para aterro sanitário, né, tanto nas transportadoras quanto nos aterros sanitários, enfim. E a gente sabe da cultura brasileira, né, então é complicado. Mas tem soluções, né? A gente trabalha no foco dos orgânicos dentro dessa questão porque é o maior volume que tem. A outra é que é mais fácil de tratar, né? E a outra que também precisa de uma tecnologia, é muito mais econômico esse tratamento e tal. Mas, como eu disse anteriormente, para poder fazer um trabalho interessante de compostagem, precisa separar na origem. E isso
é a premissa fundamental. Quando a gente trabalha muito com municípios, né, hoje, tanto municípios grandes quanto municípios menores. Então, eu queria dar um exemplo de um case muito legal, que é ali em Santa Catarina, no município chamado Rancho Queimado, que eles têm 3 mil habitantes, né, tem em torno de 1.000 residências, eles entregaram 1.000 composteiros domésticos e fizeram um trabalho de educação ambiental no início do ano, final do ano passado, início do ano. A gente está acompanhando esse trabalho junto com eles. E hoje eles ganharam o prêmio do melhor programa público e tal. Em menos de um ano de implementação, eles já conseguiram reduzir uma média de 35 toneladas mês para 15 toneladas mês, porque eles levavam para o aterro sanitário. E empoderaram as pessoas a fazerem compostagem doméstica. Quando eles saírem dali, vai entrar outro gestor, as pessoas já fazem compostagem doméstica. Então não vai precisar, né, reensinar. Tem um trabalho de implementação, que não é só entregar composteiro doméstico, não, tem que entregar, tem que treinar, tem que, né, capacitar, fazer um trabalho de engajamento, acompanhar, tal. Mas depois que pegou o jeito, as pessoas pegaram o jeito, vai embora. E então, no caso ali, o município até oferece serragem, que é um insumo que a pessoa que faz compostagem doméstica precisa ter para misturar com resíduo orgânico e tal. Então, muito simples, muito rápido, um projeto muito barato, né? Pensando que um custo médio de um município é em torno de R$300 a tonelada. Então, por exemplo, ali, essa redução, né? Você vê que eles reduziram mais da metade do custo que eles tinham nessa gestão. Quando a gente trabalha com municípios também, a gente trabalha muito com a escola municipal, a rede de escolas, né, fomentando desde os pequenininhos, fazendo com minhocário na sala dos pequenininhos, e aí você também já muda o mindset dessas crianças para as futuras gerações, e fazendo compostagens na escola e fazendo com que a escola separe adequadamente os resíduos, que isso já leva a uma educação muito grande. Em municípios pequenos, mais de 10% normalmente da população está diretamente envolvida com a escola. Ou é aluno, ou é professor, ou é funcionário. Quando vai para as famílias, chega até 30% da população relacionando direta e indiretamente com as escolas. Então, ela é uma estratégia, estrategicamente, para a gente chegar na população, para depois fazer algum programa de educação, ou de compostagem doméstica, ou de separação dos resíduos orgânicos, para a prefeitura coletar o orgânico separadamente e compostar. A escola ela é um ator muito importante, tanto pelo número de pessoas envolvidas, quanto pela estrutura que ela tem, que dá para sediar palestras, oficinas e tal. E tem uma questão, uma informação muito legal, assim. Um município de 20 mil habitantes, no Brasil temos mais de 3.800 municípios nessa escala de aproximadamente 20 mil habitantes. É muito simples de resolver, assim, a parte do orgânico que eu estou falando, mas resolver o orgânico, né, os outros vão na consequência. É muito simples, tanto nessa estratégia de levar a ideia da compostagem no próprio local de geração, como essa que eu falei da compostagem doméstica, compostagem das escolas e outros, como também na estratégia de coletar e tratar também, porque um pátio de compostagem para 10 toneladas dia, que é uma média do que um município desse porte produz, é um espaço de 4.000 metros, se faz um super pátio de compostagem, se faz horta educativa, se faz um espaço de educação ambiental. E todo município tem uma área de 4.000 metros disponível. Então, assim, só falta mesmo um envolvimento mesmo do gestor público querer fazer. Aí, só para finalizar, a gente nesse momento vai começar o ano que vem um projeto no município de Minas Gerais, que tem 20 mil habitantes, está sendo financiado por uma mineradora local, então assim né, o dinheiro não está vindo da prefeitura, isso facilita um pouco a realização do projeto desse porte. Então a gente vai fazer um projeto experimental de coletar de grandes geradores, que é mais fácil, quando a gente fala de coletar orgânico, de trabalhar com os grandes inicialmente do que com os pequenos geradores, nessa questão de conscientização, e fazer um pátio de compostagem para um fluxo inicial de 1 tonelada a 1,5 tonelada, e empoderar ou cooperativa, ou associação de agricultores, ou algum empreendedor local para fazer a compostagem. A nossa ideia, a gente vai depender também da prefeitura, nesse caso, a prefeitura
nessa prefeitura específica, gasta R$ 300 a tonelada. O que a gente vai propor? De diminuir o custo deles, mas fazer com que eles direcionem esse custo para a compostagem. Então, a minha proposta é R$ 200 a tonelada, mas essas R$ 200 a tonelada você vai nos ajudar a fazer a coleta e o tratamento, e vai pagar lá na ponta quem vai fazer a compostagem. E ali então, e essa produção de composto, ela fomenta uma política, pode fomentar, né, depende deles, uma política pública de estímulo à agricultura orgânica, agricultura familiar, né, então é um projeto inicial, a gente vai fazer também lá um piloto de compostagem doméstica e colocar compostagem em todas as escolas. É um projeto de começo, meio e fim de 1 ano, né, então assim, em 1 ano a gente já consegue implementar tudo isso. E se tiver interesse, tiver recurso, quiser expandir, a gente no 2º ano daria para já fazer um avanço para tentar fazer a coleta de todos, ou a compostagem, né, pensando em todas as residências, qual é a melhor estratégia. E só para fechar, que eu estou vendo que tem 4 minutos. Sim. Não tem receita de bolo. Cada município tem uma situação, tem uma realidade, tem um território, tem as suas características socioculturais, que a gente, claro, tem um norte, a gente sabe, tem experiência para poder ir diagnosticar, entender as características, entender as potencialidades, os parceiros potenciais e tal, para desenhar um projeto para aquele município. Então, esse projeto funciona nesse município, não necessariamente vai funcionar no outro com as mesmas proporções, mas, de uma certa maneira, também é um pouco por aí, né, a estratégia e tal, né, mas claro que cada um tem suas características e muda um pouquinho a estratégia também. E é incrível perceber como que a solução gera um impacto positivo, né, nas 3 áreas, tanto social, tanto ambiental, e pelo que você falou, tem um grande impacto econômico, né, Também. positivo para os próprios gestores e para a população. Cláudia, eu agradeço muito sua participação, tá, pelo convite, né, você ter aceitado o convite. Eu vou passar a palavra final para o Leonardo, para se ele quiser fazer uma conclusão, se ele quiser também falar alguma coisa além da solução. Então, eu agradeço tanto você, o Cláudio, o Leonardo e o Rodrigo também. Então, Leonardo, a palavra é sua. Obrigado, gente. Já agradecendo a ótima discussão que a gente teve. Como eu falei, é muito importante a gente tratar esse tema, discutir, porque ele tem muito impacto. Então, a gente tem que fazer isso acontecer de forma mais rápida e logo. Finalizando, realmente, a solução da resíduo, a gente, então, tem essa pegada de inovação, que eu acho que é muito importante também, que eu deixei de falar, mas as nossas soluções, elas são tecnologia, o software todo online, a gente coloca para os coletores de resíduos. Eles podem utilizar, então, em tablet, em celular. Então, hoje, os nossos clientes eles vão registrando coletas direto da rua, emitindo os documentos direto da rua através de tablets. Então, isso é um negócio que a gente sempre preza. A gente está conseguindo trazer eficiência logística para essas empresas. Então, tem empresa que utiliza a nossa solução e que consegue aumentar em 40% a eficiência de quantidade de material coletado por quilômetro rodado. E essa questão da logística, a gente não tratou, mas é um desafio gigantesco para o mercado de resíduos sólidos. Nós estamos no Brasil, um país de dimensões continentais, com muitas particularidades regionais. Então, para você conseguir agregar valor para o material, para valer a pena o frete de transporte, é um desafio para essas empresas também. E aí, sempre para concluir também, né, a importância de estar somando as soluções. Então, ter soluções para os geradores, ter soluções para os coletores. Os fabricantes também estão correndo atrás de formas para cumprir com a responsabilidade da logística reversa. Então, tecnologias, gestão, conhecimento, divulgação, tudo isso junta para a gente estar aí com essa nossa atuação hoje, de ter diferentes soluções para o mercado de resíduos e aliando todos esses pilares, né? E aí agradecer também, não conhecia o Cláudio nem o Rodrigo, foi uma oportunidade incrível ter contato com essas duas iniciativas de vocês. Eu já conhecia, já tinha ouvido falar nas soluções de vocês, mas pessoalmente foi um contato muito produtivo, eu acho, e agradecer aí a Alice e o pessoal do banco pela oportunidade. Então tá, gente, muito obrigada e a gente vai mantendo contato, eu vou passar o contato e a gente se vê aí. Isso aí.
Abraços. Obrigada, Cláudio. Obrigado. Obrigada, Um Leonardo. abraço. Tchau, tchau. Tchau.